vamos aplaudir aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aplaudam, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Glorificado seja o teu nome para sempre, Pai. Tu és santo, tremendo, exaltado, Deus. Obrigado pela tua presença aqui, que é tão real, Jesus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Você pode declarar a grandeza de Deus? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aplauda a grandeza de Deus, aleluia! Grande, poderoso e exaltado, tremendo é o teu nome, Jesus. Glória grande ao Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, tome sua Bíblia agora. Levante mais alto que você puder. Bem alto. Vamos falar juntos? Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, a tua igreja se reúne para adorar-te, Senhor. Mas nós queremos ouvir a tua voz. Que a tua palavra, Senhor, escrita, seja também escrita no nosso espírito nesta noite. Para que possamos viver, ó Pai, cada dia, alegrando o teu coração. Não tropeçando, não pecando, não errando. Mas que o Senhor venha se deleitar em nós. Conceda ao pregador desta noite graça. Conceda-lhe sabedoria. Mas acima de tudo a tua unção. Para que realmente, ó Pai, nossas vidas sejam alimentadas pela tua palavra. Fortalecidas pela tua palavra. Que ela possa trazer salvação. Possa apresentar o caminho do perdão aos desviados. E trazer o teu poder a cada necessidade. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Existem algumas áreas na nossa vida que são assim muito frágeis. E se você errar, você vai sofrer muito das consequências. Uma delas que você não pode errar de forma alguma é nas decisões da vida. Ser orientado. A Bíblia é um manual, é a palavra de Deus. Mas o Senhor não nos deixou simplesmente aqui para tomarmos decisões, quebrarmos a cabeça e sofrermos também.
Hoje eu quero tocar num dos pontos mais relevantes para a sua vida, no seu dia a dia. Ou seja, a questão da orientação. Como tomar decisões? Muitos aqui já tomaram decisões erradas na vida e sofreram consequências. Eu já tomei decisões erradas e sofri. Mas a palavra existe exatamente para isso. Não faz muito tempo que inventaram o GPS. O GPS, quem conhece o GPS? Ah, que pensam que aquele objeto é. Tem uma moça abençoada ali que fica falando para a gente, vira à esquerda, agora entra à direita. E ela vai falando e nos leva a chegar em algum lugar. Sabe, nós não temos assim um GPS, não é uma máquina. Porque o nosso relacionamento com Deus não passa absolutamente nada de um sistema. Existe um sistema de orientação chamado GPS. Mas nós, a igreja, ela não é guiada por um aparelho. Ela não é guiada por um sistema. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E algo que você tem que entender na sua vida, que quando você veio para Jesus, quando você se entregou a Ele, você entregou também para Ele a liberdade para Ele dirigir a sua vida, mas por outro lado, essa mesma liberdade continua existindo para você seguir essas orientações e receber o resultado da orientação certa, como você é livre também para de uma forma tão obstinada, fechar o seu coração e não seguir aquilo que Deus manda. Quantos aqui são filhos de Deus? Quem é filho de Deus, diga: eu sou filho de Deus. Não, mas vamos dizer assim com a boca cheia, o coração transbordando, vamos falar: eu sou filho de Deus. Outra vez: eu sou filho de Deus. Outra vez: eu sou filho de Deus. Só as mulheres? Eu sou filha de Deus. Os homens? Eu sou filho de Deus. Todos juntos? Eu sou filho de Deus. Será que você compreende toda a profundidade dessa realidade quando você diz: eu sou filho de Deus? Deus olha para você como uma pessoa única. No meio de 7 bilhões de seres humanos, você é uma pessoa querida dele. Nós sabemos que Deus não tem filhos prediletos. O mesmo preço que Ele pagou pela minha redenção foi o que pagou por você. Diz a palavra que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Mas depois que somos salvos, nós experimentamos uma metamorfose tão profunda. Passamos a ser filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto isso não entrar dentro do seu espírito, enquanto você ficar assim: será que eu sou ou não sou? Você é filho. Você é filho porque a palavra proclama, porque o Espírito Santo testifica dentro de você. Mas agora você tem que viver como filho de Deus. E como filho de Deus, o seu prazer é alegrar o coração dele. E o prazer dele é alegrar o seu coração. Lá em Sofonias diz que o Senhor deseja se deleitar em nós, se alegrar em nós. Quando eu vejo essas flores, o bicho vê a flor e come. Deus fez essas flores só para o nosso deleite. Fez ela para nós nos deleitarmos, Ela não fala, ela não pensa, ela não caminha, mas ela cumpre o propósito pela qual Deus a fez. O nosso deleite enche os nossos olhos, o perfume de uma rosa. Agora, quando nós nos transformamos em filhos de Deus pela fé, a vontade do Senhor é que a nossa vida sempre gire em torno da vontade dEle, em toda a vontade dEle. A nossa fé não se resume às reuniões de domingo. Nós não somos crentes, cristãos, uma vez por semana. Ou seja, dentro da nossa fé, não existe de entrar e sair da presença dEle, mas de vivermos da presença dEle. Não podemos desligar de forma alguma, não podemos. Ontem à noite
caiu a energia elétrica aqui, ficou tudo escuro. Tudo escuro. Se você cortar esse fio que traz energia, apaga. Mas é preciso estarmos o quê? Ligados. Em Romanos capítulo 8, o verso de número 14. Romanos capítulo 8, o verso de número 14, traz exatamente essa base para a nossa compreensão de algo tão diferente. Romanos capítulo 8, o verso de número 15 diz, 14. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, todos os que são guiados, fale comigo, guiados pelo Espírito Santo são o quê? Filhos de Deus. O seu carro, não sei em que, você já viu o GPS. É verdade que o GPS tem que ser sempre atualizado, que as coisas mudam. Mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não se parece com Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele nos deu o Espírito Santo, não é só para você ficar arrepiado, não. É para te guiar também. Ou seja, nas decisões. Quantas vezes eu já quebrei a cara, porque eu tomei decisões por mim mesmo. Tomei por aquilo que meus olhos viam. E o Espírito do Senhor falava ao meu coração, não faz isso. E eu fiz, e burro fiz, e aprendi sofrendo. Assim também, hoje, ao plantar no seu coração essa verdade, ela vem como um livramento para a sua vida. Todas as suas decisões. Muitas vezes nós queremos passar para Ele apenas as decisões grandes da vida. Com quem eu vou me casar, aonde eu vou morar, que curso eu vou fazer. Mas Ele, cada detalhe, não são apenas aquelas decisões assim enormes, mas Ele deseja que nós sejamos filhos durante todo o tempo. Ele não quer que um instante sequer que a gente ande por nós mesmos. Não significa que você vai virar um robô, não é assim. Mas você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, você precisa começar dando o primeiro passo. Na nossa fé, a fé cristã, a chave para tudo chama-se obediência. Vamos falar? Obediência. Ele disse, se alguém é obediente nas grandes coisas, será obediente nas pequenas. Se alguém é fiel nas grandes, vai ser fiel nas pequenas. A questão da obediência é a chave na nossa caminhada. Ou seja, Jesus, Ele chamava as pessoas e dizia assim, se alguém quer vir após mim, siga-me. Se alguém quer vir após mim, me obedeça. Em outras palavras, seguir Jesus é obedecê-lo. Não pense que seguir Jesus, aonde que tem as pegadas dele, deixa eu colocar meus pés ali. Não é assim. Seguir é obedecer. Deus, Ele não traz sugestões para nós. A palavra dele não é um livro de sugestões. É um livro do coração dele. É a vontade expressa dele. E Ele não deixa espaço, ou você obedece, ou não obedece. Não existe meio termo. É uma condição sine qua non obedecer o Senhor. Mas quando você começa a caminhar com Ele, a obediência começa de algo muito simples. Se alguém ouvir a minha voz, Ele diz, não endureça o coração. E a pessoa obedece isso e diz, eu quero. Brota dentro dele a vida. Jesus vem morar nele. E ele começa agora essa jornada. É uma jornada em obediência, onde você vai experimentando a alegria de viver com Ele e de experimentá-lo e de ser guiado por Ele. Você não precisa guiar Deus, deixe Deus te guiar. Deus sabe melhor o caminho, Ele é mais inteligente do que nós, Ele conhece não apenas o passado e o presente, mas Ele sabe o que está à frente, então seja guiado pelo Senhor. Mas quando você abre a sua Bíblia, no Salmo 23, o versículo de número 2, Salmo 23, o versículo de número 2. Para essa caminhada, a primeira coisa que temos que fazer é descansar nele. Nós achamos que a fé cristã começa com o nosso trabalho, mas começa com o nosso descanso. Diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
Alguns imaginam que seguir a Jesus é aquela coisa assim, ele quer o meu trabalho, ele quer isso e aquilo, sabe? Ele nos quer, apenas isso. O trabalho é uma consequência de obediência a Ele. Mas agora, quando você começa a perceber isso aqui, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me, leva-me. Muitas vezes nós queremos procurar, ao invés de permitirmos que Ele nos guie. Ou seja, nossa vida é exatamente descobrir tudo aquilo que Ele planejou para nós. Ou seja, tudo que Ele sonhou para a nossa vida, Ele já conhece. Ele já conhece. E diz aqui a palavra, os que são filhos, os que são guiados pelo Espírito são filhos do Senhor. O Salmo 27, o versículo de número 11, proclama a mesma verdade. Quando você abre seu coração em obediência, diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me, guia-me. Vamos falar? Guia-me. É Ele que vai à frente. O nosso papel é apenas segui-lo. O nosso papel é seguir o Senhor. Ele vai à nossa frente. Guia-me por vereda plana. No Salmo 60, o versículo de número 9. Salmo 60, o versículo de número 9. Há um grito que ele diz: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Então eu não sei até onde vai ser seu Edom, eu não sei até onde você quer chegar, mas eu sei que Deus tem um ponto para você chegar. Ele tem um projeto para a sua vida, para chegar. Ele não permite, Ele não quer que você pare no caminho, que você interrompa, mas que você seja guiado até chegar. As decisões, quando você escolhe fazer as decisões, simplesmente por aquilo que seus olhos contemplam, por aquilo que você sente, você toca, as nossas decisões tomadas simplesmente no plano humano, nós muitas vezes vamos dar tanta cabeçada. Por isso que você tem que voltar para o Salmo 25. Salmo 25, o versículo de número 9. Quando você for fazer decisões, você sempre deve perguntar: Senhor, existem decisões que você já foi capaz de fazer. Deus já colocou como que um chip dentro de você, um programinha. Ou seja, tem gente que, eu gosto de abobrinha, eu já nasci gostando. Mas tem gente que não gosta de abobrinha. Compreende? Então existem decisões que você já existe para você, que aquilo é natural. Deus já te fez assim. Deus já te fez dessa maneira. Tem moça que o sonho dela é sempre casar com um rapaz de 2 metros. E tem gente que o sonho dela é casar com um rapaz de olho azul. Tem gente que o sonho dela é casar com um anão. Tem gente que o sonho... Compreende? Não faz diferença nenhuma. Você já tem algo que Deus plantou e te capacitou para as decisões naturais da vida. Mas quando você lê aqui o Salmo 25, olha o versículo de número 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Essa palavra manso não significa bobo. Manso aqui é exatamente aquela pessoa que entregou os seus direitos ao Senhor. Ou seja, a nossa vida, seguir a Jesus, é exatamente abrir mão dos nossos direitos naturais para fazermos a vontade do Senhor. Quando eu me rendi a Ele, quando você disse: Jesus, eu me entrego a Ti, naquela hora, você passou a fazer algo. Tomou o jugo de Jesus. Ele disse: alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele disse também: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é o jugo? O jugo, muitas vezes, nós vivemos dentro de uma cidade, não sabemos o que é o jugo. O jugo, antigamente, ainda hoje, lá na roça. Quem aqui veio da roça? Levante a mão. Quem não nasceu aqui em Belo Horizonte, nasceu... Olha, a maioria nasceu em capital, não? Então, na roça, eu lembro. Eu nasci aqui, mas eu vi. Tinha o carro de boi. E colocava o jugo, colocava a
canga, chamava canga, não é assim? No pescoço do boi, tinha um boi velho, e aí tomava um boi mais novo e colocava ali. E um tinha que puxar, os dois tinham que puxar o carro. Mas aquele boi mais novo era assim estúpido. Muitas vezes ele era tão teimoso. O boi velho puxava. Os dois tinham que estar juntos. Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é a cruz? É a vontade de Deus. Ele diz também, tomai o meu jugo. É isso aqui. De um lado é o pescoço de Jesus, do outro é o céu. Compreende? É você andar atrelado a Ele. Ser guiado por Ele. É Ele que vai guiar você. Não é você que vai guiá-lo. Ele sabe o caminho. É você permitir ser guiado por Ele. Por isso, quando lemos esse texto que diz aqui, de uma forma, ensina aos mansos o seu caminho. É tão difícil. Aquele boi bravo, aquele cavalo bravo, ficam dando coices, chifradas, não é assim? Mas agora manso. Então, o que é isso? Por isso que o Senhor disse, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão o reino do céu. O reino dos céus é tudo aquilo que Deus possui. O reino dos céus é tudo. Você pode trazer tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, tudo que Ele planejou e colocar esse carimbo. O reino dos céus. O reino não é comida nem bebida. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Mas são os mansos. Esses que são guiados pelo Senhor, que experimentam isso. Olha no Salmo 32, o versículo 8. Salmo 32, o versículo 8. Você, meu irmão, tem muitas vezes parado na sua caminhada cristã, exatamente porque não tem tido esse nível de liberdade, de ser manso, de ser tratado pelo Senhor. Porque a palavra diz aqui exatamente assim, instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Sabe, não é apenas um momento da vida, é durante toda a vida. Deus deseja nos guiar toda a vida. Eu me converti no dia 19 de maio de 1966. Já faz muitos anos. Mas a vontade do Senhor é me guiar até eu morrer. Ou seja, durante toda a minha vida. Olha o Salmo 48, versículo 14. Ele quer que você entenda isso. Não pense você que quando eu casar, aí eu tenho meu diploma. Deus me guiou à fonte plena da felicidade. Não, não é assim. Ele quer te guiar até a morte. Salmo 48, verso 14 diz que este é Deus, o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Não interrompa Deus. Não pare. Muitas vezes você é guiado por Deus até um ponto. E você acha que esse ponto é o ponto final. O ponto final é o coração de Deus. Na nossa caminhada aqui, cada conquista, cada momento, Deus nunca tem surpresas. Porque para Ele conhece não apenas o passado, não apenas vive o futuro, mas não apenas vive o presente, mas o futuro para Ele, tudo é a mesma coisa. Deus é, Ele nunca foi nem será, Ele é, Deus é. Então diz aqui, Ele será o nosso Deus para sempre, Ele será o nosso guia até a morte. No Salmo 73, o verso 24, quando nós tomamos a Escritura, nós dividimos ela com os irmãos. Por quê? Por que aqui em Lagoinha a gente lê a Bíblia? Porque a Escritura é que fala, é a palavra que tem o poder. E aqui traz a promessa dizendo assim, Salmo 73, o verso de número 24. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Aqui a palavra do Senhor diz assim, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes
na glória. Não pense você que a glória é depois que você morrer, você ir para o céu. Não é isso. A glória é a conquista. Ou seja, quando você assume aquela posição de conquista, isto é a glória. A glória é quando você assume a vitória. A glória é quando você diz, eu cheguei. Por isso ele diz exatamente essa palavra de uma forma assim, tão forte. Tu me guias com o teu conselho. E depois, porque eu obedeci, porque eu me entreguei, porque eu me submeti, ele diz, e depois me recebes na glória. Isto é algo assim tão glorioso e você não pode de forma alguma perder esta realidade de uma forma tão bonita como o Senhor. Agora, o GPS, esse do carro, ele fala e você escuta a voz bonita daquela mulher falando audivelmente. Curva fechada à direita, ela fala umas coisas assim bem esquisitas, ela fala. E tem hora que você olha assim, de curva fechada à direita, coisa nenhuma. Mas Deus nos fala. E Ele nos fala no nosso espírito. Você pode ouvi-lo audivelmente. Eu nunca ouvi Deus falando assim, Márcio, nunca. Mas eu sempre ouço Ele falar comigo. Existe uma maneira dele falar, e a própria Bíblia diz assim, que é como uma voz quieta. Em Isaías capítulo 30, o verso de número 21. Isaías capítulo 30, o versículo de número 21, a palavra diz. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de mim uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda. Ou seja, se é para a direita, para a esquerda, significa em todas as decisões da vida. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa é aquela voz quieta, é aquela voz suave que vem dentro do seu coração. Vem como uma impressão muitas vezes. Eu não esqueço um dia, eu estava andando pela Avenida Paraná. Eu estava indo para um lugar, e até estava indo para um momento, uma casa, era uma reunião de oração, tipo uma célula. Eu estava indo pela Avenida Paraná, andando. E aquela voz, veio uma impressão dentro de mim. Atravessar para o outro lado da avenida. Eu atravessei para o outro lado da avenida. Fui andando. Quando chegou perto de Paraná com Tamoios, veio a impressão assim, aquela voz, sobe. Mas eu tinha que descer, porque eu estava indo como se fosse para Raul Soares. Eu subi a rua Tamoios. Quando estava no meio do quarteirão, veio aquela impressão, atravessa. Eu atravessei. E a impressão, novamente, chegue naquela banca de jornal, atrás da banca de jornal. Eu fui para trás da banca de jornal. Quando eu cheguei, tinham 3 mulheres. E elas olharam. Nós acabamos de orar, nós viemos do Rio de Janeiro, estávamos perdidos aqui, e pedimos a Jesus que mandasse alguém para nos mostrar o lugar onde nós tínhamos que ir, não conhecemos nada aqui. Ou seja, todo aquele trajeto que eu estava fazendo, aquelas mulheres oraram, pediram que Deus mandasse alguém ali para orientá-las. Muitas vezes essas impressões chegam na sua vida, e você precisa ser, como o primeiro ponto que eu mostrei aqui, que essa direção é dada aos obedientes. Aos obedientes. Isso vai desenvolvendo dentro de você. Da mesma maneira como nós ensinamos os nossos filhos e netos a falarem, nós precisamos aprender a desenvolver o quê? A ouvir. A ouvir. A ouvir. Ou seja, nas decisões, nós precisamos ouvir Deus. Deus nunca vai de encontro à sua palavra. Deus nunca vai pedir para você fazer alguma coisa. Deus nunca vai te pedir para pecar.
Qualquer coisa que você tiver uma direção para pecar, querido, pode saber que essa voz não é de Deus, é do diabo. É do diabo. E tudo aquilo que você for fazer, se você não tiver paz nessa decisão que você vai fazer, porque a paz é como se fosse um árbitro, como se fosse um juiz, assim, igual um árbitro de futebol. Fez lá uma falta, ele apita, não é assim? Fez, ele apita. A paz é o árbitro de Cristo no nosso coração. Você pode ler em Colossenses 3,15. Abra comigo, Colossenses capítulo 3, o versículo de número 15. Em qualquer decisão, se você não tiver paz nessa decisão, não entre que você vai sofrer as consequências. O hábito de Cristo, Colossenses capítulo 3, o verso de número 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede o quê? Agradecidos. Sabe, aquilo que Deus mandar você fazer, mesmo sendo aquilo que não é aquilo que você gostaria que fosse, seja agradecido. Muitas vezes você pode estar, vamos imaginar um rapaz namorando uma moça, e de repente ele não tem paz naquilo, ou vice-versa, não tem paz. Acaba, e seja o quê? Não guarde amargura contra Deus. Muitas vezes você está num lugar e Deus fala para você tomar uma outra direção na sua vida, e você precisa ter paz. Se não tem paz, paz é paz, paz é paz. Se não tem paz, não é a direção do Senhor. Ou seja, Jesus, ele era chamado o príncipe da paz. Ou seja, ele reinou em paz em todas as suas decisões, todas elas, todas elas. 1 Coríntios capítulo 2, 13. 1 Coríntios capítulo 2, o verso de número 13, traz exatamente essa compreensão. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo de número 13 diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas inspirada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, tomando as decisões de um modo assim claro, sendo guiado pelo Espírito do Senhor. Há muito tempo eu tive a graça de ler um livro e me ajudou muito sobre tomar as decisões. E ele nos mostrou, naquele livro o autor me mostrou algo muito simples, muito simples. É como se fosse uma ilustração. Disse que numa cidade portuária, isso há muitos anos atrás, era uma situação delicada, porque à noite, quando os navios tinham que atracar, os barcos, tinha muitas pedras ali, muitas pedras. E era muito comum os barcos baterem nas pedras e afundavam. Então era uma situação complicada demais, muito complicada. Mas descobriram que entre as pedras tinha um caminho, e era um caminho reto. Entre aquelas pedras tinha um caminho reto. Mesmo as águas cobrindo aquelas pedras, o caminho continuava, era um caminho reto. Mas como fazer para os barcos atracarem à noite? Como fazer? Eles viram algo tão interessante, que para aquele caminho ficar reto, o capitão do navio tinha que fazer algo. Eles colocaram, assim na praia, 3 postes, e colocavam fogo em cima dos postes. Então à noite os postes ficavam iluminados. Mas o capitão do navio tinha que ver os 3 postes como se fosse um só. Se eles vissem viradinho assim, ele tinha que virar o timão até que pudesse ver os 3 como se fosse um. Se visse eles assim, tinha que virar. Ele tinha que ver os 3 postes alinhados como se fosse um só. E ele mostrou que Deus nos deu esses postes também. E são 3. É a Bíblia é um poste. O segundo é exatamente o testemunho interior. E o terceiro
é aquilo que nós chamamos de circunstâncias. Nós precisamos, nas decisões, termos exatamente o que a palavra de Deus diz a respeito dessa decisão. O que ela diz? O que ela diz? O que ela diz? Você vai tomar uma decisão. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Mudar de casa. O que a Bíblia diz? Eu posso mudar de casa? Posso. Uma pessoa solteira pode namorar para casar? O que a Bíblia diz? Deus quer que o solitário more em família. Então que ele venha constituir uma família, não tem problema nenhum. Então, o que a Bíblia diz? Nenhuma decisão pode ser tomada que não esteja com base na Bíblia. O primeiro poste é a palavra. O segundo poste é exatamente o testemunho interior. O testemunho interior. Veio uma irmã e disse: pastor, olha, Deus está me chamando para ir para a China. Ser missionária na China. O que a Bíblia diz a respeito de ir para a China? É para ir para a China? É. Ele não diz para ir pregar o evangelho a toda criatura, a toda a terra. A China não faz parte da terra? Está aí. Agora ela tem o testemunho interior dela. O que é o testemunho interior? Ela diz: pastor, olha, eu sempre sonho com um povo de olhinho puxadinho. Eu sempre sonho um povo de língua esquisita. É sempre um povo que come muito macarrão. Aí vai falando coisas assim. Ela tem o testemunho interior. Mas está faltando agora o quê? As circunstâncias. Aí essa mulher tem 85 anos e está numa cadeira de roda. O que significa? Ela tem a palavra, tem o testemunho interior, mas ela não tem o quê? A circunstância. Ela não tem a circunstância. O que é a circunstância? Esses meios. Ela não tem. Ou seja, a pessoa tem que ver os 3 postes como se fosse o quê? Um só. Então, nas decisões, é importante. Tem uma irmã, ela diz: pastor, eu quero ser mãe. O que a Bíblia diz de ser mãe? Pode ser mãe, a mulher pode ser mãe. Ela tem o testemunho interior dela. Eu quero, sempre sonhei em ser mãe. Mas ela não tem a circunstância, ela é solteira, não é casada. Não tem jeito. Os irmãos estão compreendendo? As decisões, todas elas, a base está aqui na palavra do Senhor. Então, no meio das incertezas que você vai experimentar, você tem que se voltar sempre para a palavra. Olha Isaías 42, 16. Isaías 42, verso 16. Isaías 42, 16. Diz a palavra que mesmo aquelas pessoas cegas, aqueles que não têm entendimento, ele diz: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-os-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Isaías 48, 17. Volte um pouquinho. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho que deves seguir. E te guia pelo caminho que deves andar. É isto que ele faz. É isso que ele faz. Jesus, quando veio, algo que ele deseja. Quando você nos vê aqui, Lagoinha, aqui é um rebanho. Nós somos ovelhas do pastoreio dele. E quando você lê em João capítulo 10, o verso 4, Jesus fala exatamente sobre as ovelhas e o modo como ele quer guiá-las. Atos é João 10, versículo 4. Diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Você precisa ter esse entendimento. Nas decisões, seguir Jesus. Mas para isso, você precisa reconhecer a voz do Senhor. E a voz do seu pastor também. Ou seja, é preciso que se você fica... Tem gente que fica tão confusa.
Se Deus te plantou aqui em Lagoinha, tudo que Ele tem para a sua vida é aqui. Se você sair fora, você pode ser enganado. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós trabalharmos em cima de algumas coisas chamadas pacto, aliança, compromisso. Então, quando você tem essa compreensão profunda, isso traz paz para o seu coração. Eu vou parar um pouquinho agora, vamos ficar em pé. Eu queria ver se você realmente está acompanhando o que eu estou falando. Porque hoje você vai sair daqui diferente. Eu sei que você vai parar de dar cabeçadas na vida. Eu sei que vai ser bem diferente mesmo. Eu vou pedir que um homem vai conversar com um homem, uma mulher vai conversar com uma mulher, mas você vai falar sobre os 3 postes, hein? Vamos ver se você entendeu bem. Primeiro, que é a Bíblia, a palavra de Deus. O segundo, o testemunho interior. E o terceiro, as circunstâncias. Eu vou fazer apenas uma pergunta, assim, um detalhe assim para você. Você acabou de receber um convite. E um convite maravilhoso que te ofereceram. Para você levar 10 quilos de cocaína para o Rio de Janeiro. E você vai ganhar 10 milhões de reais. 10 milhões. 10 milhões. 10 milhões. Hein? Fale com ele, como é que você vai usar os 3 postes agora? Vamos ver, todo mundo falando aí, hein? Essa foi fácil demais, não é? Eu vou tomar uma coisa mais simples, mas ao mesmo tempo assim, mais delicada. Vamos imaginar se você é solteiro, mesmo você sendo vovô, se você fosse solteiro, você fosse solteira, e aparecesse um rapaz lindíssimo, cheio da grana também, apaixonado por você, só que ele não é crente. E aparecesse então para o rapaz, o homem, uma moça lindíssima, cheia de grana também, e de muitos diplomas, mas não é crente, quer casar com você. Como é que você vai tomar a decisão? Essa é fácil demais. Vamos colocar mais lenha um pouquinho. Você está comprando uma casa. Comprando a casa. Era a casa do seu sonho. Mas o vendedor diz para você assim: olha, a casa estou vendendo por 2 milhões. Mas você vai colocar na escritura que está comprando por 400 mil reais apenas. Eu só vendo para você nessa condição. Conversa então agora. Quando você coloca os 3 postes, já na primeira, na Bíblia não passa, na segunda não passa, na terceira não passa. Todos aprenderam? Vamos assentar, tome de novo a sua Bíblia.
A vontade do Senhor é nos guiar a toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo, Ele vai te guiar. Sabe, o Espírito Santo, não pense que o Espírito Santo seja uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa que pode ser entristecida. A pessoa pode resistir ao Espírito Santo, pode. Mas olha o que diz aqui. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 14, o verso 26. João 14, verso 26. Diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olhe para mim. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas e vai fazer você lembrar de tudo o que você tiver ouvido. O que você ouviu nessa noite sobre esses 3 postes, daqui a 50 anos, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Nas decisões Ele vai te fazer lembrar. Agora, muitas vezes a sua luta vai ser em obedecer ou desobedecer. Em ouvir, porque ouvir é praticar. Agora a palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Ele vai nos ensinar. E Ele vai também nos fazer o quê? Lembrar. Quando você vem nas reuniões, você está ouvindo essa mensagem. Está ouvindo. Amanhã você já esqueceu dela. Esquece. Até eu mesmo esqueço o que eu preguei domingo passado. Esqueço. Eu sou homem igual a você. Esqueço. Mas é o Espírito Santo que nos faz o quê? Lembrar. Eu decoro a Bíblia. Vou decorando os versículos. Quando você me ouve falando os versículos, quem me faz lembrar desses versículos é o Espírito Santo. Isso não é força do pensamento, não. Nós não temos nada disso. Nós somos o quê? Guiados pelo Espírito. Ele vai nos ensinar e Ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas. Sobre a sua vida, irmão, existe uma coisa chamada a unção de Deus. Quando você lê em 1 João capítulo 2, o verso 27. João capítulo 2, o verso de número 27. No momento quando você veio para o Senhor, você recebeu tudo aquilo que Ele tinha para você. Recebeu Jesus. Mas logo depois você experimentou ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E diz aqui a palavra, eu quero que todos vocês façam assim com o dedo, que você não pode esquecer disso. 1 João 2, 27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que a unção do Espírito Santo nos faz? Ter essa compreensão da nossa identidade em Jesus, da realidade da vida dele na nossa vida. Todas as bobagens que você já fez na vida, todo pecado, todas as decisões erradas, foi porque você negligenciou a compreensão que Jesus vive em você. Há um cântico, Quem Tu Amas, que diz assim: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. A realidade da vida. A palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa fé não é uma religião, não tem nada de religião nela, nada.
Nada. É um relacionamento. Nossa fé é um relacionamento com Ele. É a vida dEle na nossa vida. É a nossa vida dEle na nossa vida. E quando procuramos viver assim, experimentamos tanto, mas tanto, de todo o favor do Senhor. Amém? Eu vou parar por aqui agora, mas tem muito para dividir com os irmãos. E eu sei que nessa noite, essa semente, florescendo no seu coração, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque você vai ser guiado pelo Senhor, passo a passo, na dependência dEle. Vamos ficar em pé. E eu queria que você pusesse a Bíblia no seu lugar. E que você desse a mão para o seu irmão por um instante. Dê as mãos pelos corredores também. Os músicos tomem os seus lugares. Não é que a reunião está acabando, nós estamos começando agora. Só que Deus me orientou para começar de trás para frente a reunião hoje. E eu quero só fazer o que Ele quer. A palavra diz, no Salmo 5, verso 8, Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Os demônios não querem que você seja guiado pelo Espírito. Seu adversário nunca é de carne e osso. Seu adversário não é sua sogra, nem seu patrão, nem aquele vizinho bravo. Quem tem carne e sangue nunca é adversário. Pode ser usado pelo adversário, mas não é seu adversário. Nossa luta é uma luta espiritual. Sabe, o inimigo, tudo que ele deseja é minar a sua vida. É que você seja igual uma barata tonta, indo para um lado, para o outro, dando tantas cabeçadas e perdendo todo o sentido e a beleza da própria vida. No Salmo 139, o versículo de número 9 e 10, de uma forma tão gloriosa, o Senhor diz assim: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Me susterá, me susterá. Vai me abençoar, vai me fortalecer. Eu vou descansar plenamente ali. Por quê? Por causa dessa certeza. O Salmo 27, 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu li esse texto e guia-me. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Tem pessoas que ficam olhando para a sua vida, torcendo para você cair, torcendo para você não cumprir o propósito de Deus para a sua vida, tentando te desanimar, tentando apagar esse zelo que você tem pelo seu Senhor. Mas quando você se rende cada dia inteiramente para Ele, você vai continuar experimentando todo o favor do que Ele tem. No Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. Nós não nascemos com um chip que nos ensina a fazer a vontade do Senhor. Nós aprendemos. E muitas vezes aprender é igual como uma criancinha vai aprendendo. Você põe em pé para ela andar, ela desmonta. Ela vai. Eu lembro que estava ensinando o Tito, meu netinho mais novo, a andar. Eu colocava, ele desmontava. Um dia, ele deu um passinho. E quando ele deu um passo só, nós fizemos uma festa para ele. Mas daí a pouco, eu colocava ele em pé, ele já dava 2 passinhos. Hoje, quando ele me vê, ele pode estar longe, ele vem correndo e grita: vovô, e corre e me abraça. Mas ele não começou assim. Um passo, um passo, um passo. As decisões erradas que você já tomou na vida, que não foram guiadas pelo Espírito Santo, muitas delas não tem jeito mais de você consertar. Não tem.
Não tem. Mas a vida é marcada pelos recomeços. A vida é marcada pelos recomeços. Por isso nós vamos hoje cantar um cântico que diz: eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar àquele dia que eu encontrei com o Senhor, quando eu te abracei. Senhor, eu quero voltar àquele dia quando meu olhar era apenas o Senhor. Quantas vezes no meio da caminhada, circunstâncias machucaram a sua vida. Talvez situações que te feriram, líderes que te magoaram, situações que te envergonharam até. Mas a vida é marcada exatamente pelos recomeços. Na nossa trajetória, quando erramos, nós temos que voltar. Voltar. Se eu desobedeço o GPS do meu carro, eu posso andar 10 quilômetros. Mas eu posso falar assim para ele: você errou, mas se eu estiver certo, eu tenho que voltar aos 10 quilômetros. E começar tudo de novo. Mas a Bíblia nunca erra. Tudo que está aqui foi escrito para o nosso ensino. Se você soubesse, filho, tudo que Deus tem para a sua vida. Mas você tem apenas o dia de hoje. Viva intensamente. E deixe o seu coração se deleitar no coração do Pai. Levante a mão do seu irmão, como se ele estivesse levantando você. E vamos orar cantando: eu quero ser guiado pelo Espírito. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. amor, eu quero voltar a Deus.
irmão. Está escrito no livro do Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quem tem a palavra final em nossas vidas é Deus. A palavra diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Nossa vida é marcada pelos recomeços. Pelos recomeços. Como o filho pródigo, ele saiu da casa do pai, levado pelo engano. Os 3 postos para ele não funcionavam, mas ele voltou. E voltou, e o pai estava ali, onde sempre esteve. O pai sempre está onde nós o deixamos. A nossa caminhada cristã, onde nós paramos, nós temos que chegar e recomeçar dali para frente. Mas só que agora, nós nos tornamos um exemplo, tornamos um modelo. A vida só é bela quando nós escolhemos vivê-la assim. Não pense que se você for guiado pelo Espírito, se você buscar o Senhor em cada decisão, que você vai virar assim: a minha vida não vai ter sentido nenhum. Pelo contrário, aí que vai ter. Sabe, fora do propósito do Senhor, a vida nunca é. A palavra pecado é uma palavra na língua grega, hamartia, que significa errar o alvo. Quando o flecheiro soltava a flecha e ele errava o alvo, isso que é pecado. Pecado é errar o alvo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Errar o alvo é não fazer aquilo que é a vontade dEle. E a vontade dEle, Deus não é um desmancha prazer. Talvez você diga assim: pastor, mas se eu for santo, tão santo, minha vida não vai ter mais nem alegria. Depende. Aquela alegria das baladas não vai ter mesmo não. Mas daquela alegria, aquela que Jesus diz: deixo-vos a paz. Minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Uma alegria diferente, uma alegria que não é apenas o sorriso, é uma alegria que cada poro do seu corpo, você transpira, uma alegria diferente. Alguns imaginam que ser crente é a coisa mais chata do mundo. Isso é conversa do diabo. É a coisa mais bela do mundo. É amar o Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você está, solte a mão do seu irmão. E agora nós vamos orar. Eu quero que você coloque as 2 mãos no ombro do irmão. Agora quem é casado vai colocar as 2 mãos no ombro da esposa e ela na dele. Ou senão um homem vai orar como homem, uma mulher vai orar como uma mulher. Ore agora. Ore um pelo outro. Ore um pelo outro. Ore. Ministre a vida dele agora. Ministre. Ministre. Traga graça. Traga o favor. Traga graça. Traga. Senhor, vá trazendo ao coração de cada uma das tuas ovelhas, Senhor, toda a tua graça, todo o teu favor, que cada uma possa experimentar, ó Pai, um tempo novo a partir desse instante. Senhor, que cada uma seja tão sensível em ser guiada, dirigida pelo teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar com teus filhos, se regozijar, ó Pai, com teus filhos, se regozijar, ó Pai, aqui em Lagoinha, para que todo o teu propósito possa realmente ser cumprido. Marca, Senhor, ó, que teu Santo Espírito possa fazer, Senhor, cada ovelha se lembrar dessa mensagem, que ele pode, que ele deve ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Pai, perdoa, Senhor,
as decisões assumidas sem a direção do Senhor. Traga o teu perdão, ó Pai, e que haja esse novo recomeço na história da tua igreja, na vida dos teus filhos, de um modo como só o Senhor pode e deve fazer, para a glória do teu nome. Amém e amém. 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 Talvez você diga assim: pastor, olha, eu vou tomar essa decisão, mas eu não sei falar, como é que eu vou fazer? Você vai começar. Ninguém nasce sabendo, você vai desenvolvendo. O Tito não sabia falar, meu netinho mais novo, e hoje, se deixar aqui, ele até prega para os irmãos. Então tome sua Bíblia, mesmo em pé. Você vai abrir comigo em Mateus capítulo 10, 19. São as palavras de Jesus, não são as minhas palavras não. Você não precisa se preocupar, meu irmão, não preocupe não. Diz assim, Mateus 10, 19. E quando vos entregarem, não diz assim se, porque esse quando sempre vai chegar na sua vida. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Naquela hora, Ele vai colocar as palavras nos seus lábios. Abra um pouquinho, Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 15. Lucas 21, o verso de número 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ele vai te dar palavras, querido. Ele vai te dar palavras. Ele vai te dar palavras, porque Ele prometeu isso. Ele prometeu. Lucas 11, o verso 9. E Ele diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi. Você vai pedir: Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor me oriente. Quero que o Senhor me oriente. Ele vai orientar. Pode ser coisas bobas aparentes, mas não existe nada bobo para aquele que te ama. Senhor, eu queria aquele sapato vermelho de fivela e que tivesse isso. De repente, você vai chegar na loja que tem exatamente aquele lugar. Senhor, olha, eu vou sair agora de carro, Senhor. Senhor, mas me oriente onde eu devo parar, porque está tão confuso. Aí você vai ser guiado pelo Espírito Santo para chegar exatamente naquela vaga que Ele guardou. Ele sabia que estava ali para você. Ou seja, muitas vezes nós achamos que são as coisas grandes demais, mas são essas pequeninas, o carinho de Deus, o carinho do Senhor, o carinho do Senhor. Quando a Renata estava grávida da Ana Paula, ela teve desejo de comer carambola, gente. Carambola. E não é que uma irmã achou carambola, ela não falou nada e trouxe para Renata carambola. Ou seja, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, Deus, tudo que Ele quer é como um filho, satisfazer os desejos do seu coração. Ninguém pode dar mais do que Ele. Mas quando Ele vê você levando Ele a sério, Ele abre a janela do céu sobre a sua vida. Se isso não acontecer, não tenha preocupação nenhuma. Lá na frente você vai saber por que não aconteceu. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mais lindo que você pode dar. Aleluia! Aleluia! Aleluia!